Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de política e de pesquisa. E pessoal, pesquisa é o que nós temos aqui e também a comparação que nós prometemos para vocês. Das 5 pesquisas desta semana para presidente, nós vamos estar passando todos os detalhes e vendo se estão na margem de erro, estão fora, quem está fora, né? Onde está a maioria, provavelmente deve estar o que é certo, né? Geralmente é assim. E pessoal, nós vamos passar para vocês também pesquisas no Amapá de governador, Minas Gerais, presidente e governador, São Paulo, presidente e governador, Rio de Janeiro, presidente e governador. E nas comparações, nós vamos comparar a pesquisa do Datafolha, do FSB, do Quest, do Poder Data e do IPEC. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho, você vai receber todas as pesquisas de presidente nos estados, governador, senador e todas registradas e publicadas. Então, pessoal, vamos aqui começar com os números que nós preparamos para ver como que foram as empresas de pesquisa dessa semana. Vamos começar pelo Poder Data no primeiro turno. Como que foi os números do Poder Data? Do Lula, do Bolsonaro e do Ciro Gomes. O Lula teve 44, o Bolsonaro 37 e o Ciro Gomes 6. Na Quest, no primeiro turno, o Lula teve 45, o Bolsonaro 33 e o Ciro 6. No FSB, o Lula 45, o Bolsonaro 34, o Ciro 8. No IPEC, o Lula teve 44, o Bolsonaro 32 e o Ciro Gomes 6. No Datafolha, o Lula teve 47, o Bolsonaro 32 e o Ciro Gomes 7%. O que nós percebemos aqui, pessoal? A diferença aqui do Lula e do Bolsonaro. O Lula teve, pelo Datafolha, o Lula fica 15% na frente, pelo IPEC 12%, pelo Quest 12%, pelo FSB 11% e 7% pelo Poder Data. Então o que nós percebemos aqui? Que a única que destoou das demais foram a do Poder Data 7%, porque as outras estão dentro da margem de erro de 12 para 15. Então, nós achamos aqui que vai bater em cima desses números, a gente descarta aqui essa do Poder Data, pelo menos no primeiro turno. Lá no segundo turno você vai ver que o Poder Data vai estar mais ou menos dentro dos outros resultados. Uma outra coisa importante que nós vemos aqui, o Quest, o FSB, o IPEC e o Datafolha dão vitória no primeiro turno para o Lula. O Poder Data fica faltando 4% mais um voto, né, que tem que ser para poder dar primeiro turno. Vamos ver agora no segundo turno, pessoal, as mesmas empresas. O Poder Data deu 52 para o Lula, 38 para o Bolsonaro. Uma diferença de 14 pontos para o Lula. O Quest deu 51 a 38, uma diferença de 13. O FSB, 53 para o Lula, 38 para o Bolsonaro, 15 a diferença. O IPEC, 51 para o Lula, 35 para o Bolsonaro, 16% a diferença. O Datafolha deu 54 para o Lula, 37 para o Bolsonaro, 17% de diferença. Então, aqui no segundo turno, o que nós vemos? Que a única que não ficou na margem de erro foi a Quest, que deu uma diferença de 13%. Porque aí depois você pega o Poder Data, 14%, 15% o FSB, 16% o IPEC, 17% o Datafolha, estão dentro da margem de erro de 3%. O Quest ficou 4% de diferença, mas também está tudo ali. Então as pesquisas estão batendo nessa semana. Só aquela diferencinha do Poder Data lá no primeiro turno que ficou fora da margem de erro. O resto tá tudo certinho, é mais ou menos isso. Pelo menos essas empresas estão batendo o resultado. Estão certo? Estão erradas? A eleição tá chegando aí pra gente conferir. Essa semana, pessoal, vai ter mais empresas. Tem o Paraná, tem o Brasmark, tem o IPESP, o IPEC, tem várias pesquisas aí de novo que estão, e a gente vai estar fazendo esse mesmo trabalho se vocês gostarem. Se vocês falam, não, Mirinho, não tá bom esse trabalho não, nós vai só colocando os resultados para vocês e vendo. Mas nosso trabalho aqui é mostrar o que está acontecendo aqui. No primeiro turno, pessoal, a média das 5 empresas dá 11,4 vantagem para o Lula. No segundo turno, a média das 5 empresas, 15%. Se for tirar no primeiro turno o Poder Data que destoou e colocar só as 4 empresas, dá 12,5% de vantagem para o Lula. Quer dizer, está mais ou menos entre 12% e 15%, 12% no primeiro, 15% no segundo, mais ou menos essa média, a diferença para o Lula. O número de registro dessas pesquisas, pessoal, foi do Datafolha, foi 09404/2022, do IPEC 03980/2022, do Poder Data 02548/2022, do Quest 01167/2022, do FSB 00603/2022.
Vamos agora à pesquisa para governador no Amapá. Ela foi feita pelo Real Time Big Data entre 16 e 17 de agosto. Está registrado no TSE sob o número 02569/2022. Governador estimulado: Jaime Nunes do PSD 37, Clécio Luiz do SD 37, empate mesmo. Gilvan Borges do MDB 4%. Gesiel Oliveira do PRTB 3%. Gianfranco Guzmão do PSTU 1%. Jean Bambam do Agir não pontuou. Jairo Palheta do PCO não pontuou. Brancos e nulos 8%, não sabe, não respondeu 10%. Vamos agora à pesquisa para presidente e governador em Minas Gerais. Ela foi feita pelo Datafolha entre 16 e 18 de agosto. Está registrada no TSE sob o número 06603/2022. Presidente estimulado primeiro turno: Lula 49, Bolsonaro 29, Ciro Gomes 6, Simone Tebet 2, Vera Lúcia 1, Pablo Marçal 1, brancos e nulos 6, não sabe 4%. Governador no primeiro turno: Romeu Zema do Novo 47, Alexandre Calil do PSD 23, Carlos Viana do PL 5, Vanessa Portugal do PSTU 2%, Renata Regina do PCB 2%, Marcos Pestana do PSDB 1%, Lorene Figueiredo do PSOL 1%, brancos e nulos 9, não sabe, não respondeu 9%. Vamos agora à pesquisa para presidente e governador em São Paulo. Ela foi feita pelo Datafolha entre 16 e 18 de agosto. Está registrada no TSE sob os números 02170/2022, 09404/2022. Governador estimulado: Fernando Haddad do PT 38, Tarcísio de Freitas do Republicanos 16, Rodrigo Garcia do PSDB 11, Carol Vigliar do UP 2%, Gabriel Colombo do PCB 2%, Altino Júnior do PSTU 1%, Edson Dorta do PCO 1%, Elvis César do PDT 1%, Vinícius Pointe do Novo 1%, brancos e nulos 17, não sabe, não respondeu 11%. Vamos agora às opções de segundo turno para governador em São Paulo. Fernando Haddad contra Tarcísio de Freitas. Fernando Haddad 53, Tarcísio de Freitas 31, brancos e nulos 12, não sabe 4%. Se fosse o Fernando Haddad contra o Rodrigo Garcia: Fernando Haddad 51, Rodrigo Garcia 32, brancos e nulos 14, não sabe 4%. Vamos agora presidente em São Paulo segundo Datafolha. Lula 44, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 9, Simone Tebet 3, Vera Lúcia 1, Pablo Marçal 1, Roberto Jefferson 1, Eimael 1, brancos e nulos 7, não sabe 2%. Vamos agora à pesquisa para presidente e governador no Rio de Janeiro. Ela foi feita pelo Datafolha entre 16 e 18 de agosto. Está registrado no TSE sob o número 05939/2022. Presidente: Lula 41, Bolsonaro 35, Ciro Gomes 7, Simone Tebet 3, Vera Lúcia 1, Felipe Dávila 1, brancos e nulos 8, não sabe 2%. Vamos lá, governador no Rio de Janeiro. Cláudio Castro do PL 26, Marcelo Freixo do PSB 23, Rodrigo Neves do PDT 5%, Eduardo Serra do PCB 5%, Wilson Witzel do PMB 4%, Ciro Garcia do PSTU 4%, Juliette do P 2%, Paulo Ganimi do Novo 1%, Milton Temer do PSOL 1%, Luiz Eugênio do PCO não pontuou, brancos nulos nenhum 19, não sabe 10%. Vamos à opção de segundo turno entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro. Marcelo Freixo 39, Cláudio Castro 38, brancos e nulos nenhum 18, não sabe 5%. Então, pessoal, nesse vídeo nós trouxemos para vocês a comparação de 5 empresas que fizeram pesquisa essa semana. E nós vamos estar fazendo isso sempre, pegando as empresas e olhando como que está o caminho delas, se ela sobe, se ela desce, porque vai chegando, se aproximando da eleição, então a gente vai vendo, está na hora das empresas começar a bater. Essa semana os resultados foram mais ou menos parecidos. Agora vamos ver dessa semana que vem, no domingo, como que foi o resultado dessas empresas dessa semana e também em relação a essas que nós fizemos aqui.
E pessoal, nós também passamos para vocês a pesquisa de governador no Amapá, presidente e governador em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, compartilha ele pra gente.